Salve a todos, salve a todas. 3 de fevereiro de 2022 e nós vamos falar um pouco do metaverso. Nós vamos falar do metaverso meio que trazendo uma outra possibilidade de leitura, as quais têm sido apresentadas, pelo menos a maioria das quais tive notícias e que nos chegaram. Uma delas que foi motivo da nossa interação no nosso grupo foi o dos rapazes, na verdade, o rapaz do site que chama, site não, gente, do canal que chama Verdade Mundial, o lado sombrio do metaverso, a nova rede social. Um post bem interessante no qual ele explora alguns dos desafios tecnológicos que o metaverso estaria trazendo. Nós, por outro lado, aqui numa perspectiva, vou me aventurar a chamar de otimista, não otimista com esses caras que fazem o desenvolvimento tecnológico apenas ou só, otimista na perspectiva de que, mediante alguns recursos, mediante algumas tomadas, mediante alguns desenvolvimentos tecnológicos, em algum momento, a gente possa vir a ter uma epifania, acordar dentro do sonho e perceber que estava sonhando. É sobre isso, então, que pretendo falar, vou tentar ser relativamente breve, não vou conseguir, como habitualmente, mas vem comigo para a gente construir juntos essas especulações. Eu vou fazer nesse formato tradicional, professor que sou e que gosto de ser, e que não tenho os manejos desses recursos lindos e maravilhosos que a tecnologia, por vezes, nos dispõe. Estou aqui, então, fazendo uma, uma apresentação, coisa rápida, são poucos slides, mas os desdobramentos são muitos, os slides são poucos mesmo, só para que ah, eu fique chateando vocês com minhas questões, e com questões que eu acho que são importantes, diga-se de passagem. Então tá aí, essa pergunta inicial: quem tem medo do metaverso? Quem tem medo do metaverso, né? Por que teríamos medo do metaverso? O que ele pode ocasionar? Pode ocasionar mil coisas, né? Ele fala das crianças, dos jovens, dos adolescentes se perderem dentro dessa realidade virtual. E aí eu sempre recordo que, de uma certa maneira, já estamos. Né? Os aparelhos tecnológicos se tornaram uma extensão nossa. Nicoleles, lá nos idos dos anos 2010, 2015, acho que por aí, ele faz uma pergunta para os seus alunos lá em Duke, se eles pudessem colocar um implante em si mesmos, por exemplo, para expandir a visão, a audição, ou quem sabe até mesmo um chip de memória, quem colocaria? E a maioria esmagadora da sala, para surpresa dele, diz que toparia fazer. Né? Essa geração aí está nas casas, hoje provavelmente, dos 27, 29 anos, vamos por 30. A geração anterior a eles, que estão aí na fase dos 10, 12, 15, 17 anos, eles são o que a gente chama de nativos digitais. Mais do que nativos digitais, eles são nativos das redes sociais. Eles estão embarcando num mundo no qual eles desconhecem qualquer outra coisa que tenha sido diferente disso. Gosto da reflexão de uma colega da filosofia clínica, que estudou conosco, e ela fazia alguns apontamentos que eu achei extremamente curioso e vou tentar reproduzir minimamente. A mãe pega o telefone, chama um Uber, o Uber para na porta, e a criança entra, vai até a escola de línguas,
Lá na escola de línguas, a outra professora, já sabendo do esquema, aperta de novo o mesmo telefone, chega um outro carro, ele entra, deixa ele de novo lá no serviço do pai ou da mãe. No serviço do pai ou da mãe, ele entra no carro, eles vão embora para casa. Quando chegam em casa, ela pega novamente o telefone, aperta outro botão e chega lá, ou compra do supermercado, ou sanduíches, ou pizzas, e tudo por aí. Nós, por considerarmos adultos, temos uma representação de mundo no qual a gente sabe que tem um distanciamento ou que tem uma vida, tem uma existência entre esse clique e outro, entre o uso desse aparelho e outro. Mas essa criança que está vendo tudo, em absoluto, para essa criança que está vendo tudo, ali todas essas operações sendo feitas, todo o universo está concentrado aqui. Então, essa imersão, ou as repercussões dessas imersões, já estão dadas. As consequências disso, tem muita gente pesquisando, não temos ainda nada de concreto, mas tem muita gente pesquisando, falando, e a gente vai tentando acompanhar aqui, concordando com uns, discordando da maioria, mas a tecnologia já está aí, da mesma maneira que parte da nossa geração foi educada pela televisão. Nossos pais trabalhavam, e é diante da televisão, frente à televisão, que recebíamos o processo de formação. Agora, esse processo de formação está acontecendo aqui no YouTube, está acontecendo no Instagram, está acontecendo no Facebook. Então, algumas questões levantadas quanto aos temores do metaverso, a perda de parâmetros e de referenciais de qual realidade é essa que estamos vivendo, nós já estamos aí. Tem esse filme lindo e maravilhoso, Não Olhe para Cima, que aponta nessa direção, e basta sair aí, ou entrar em qualquer mídia social, ou conversar em qualquer grupo de WhatsApp, que a gente vai ver todos os discursos mais translocados possíveis. Não vacine. Eu não vou falar disso agora. Eu vou ficar aqui, como bom todos vocês sabem que eu sou, prometo falar uma coisa e falo só dessa coisa. Eu não fico por aí tangenciando e disparando para outros lados, mesmo porque eu preciso dessa luz e já já escurece, e eu preciso, ao escurecer, já não mais estar aqui. Então, metaverso, que o Zuckerberg está apropriando e tomando para si, causando gargalhadas no mundo, do mundo virtual, né, do pessoal que já trabalha há 1000 anos com realidade ampliada, realidade aumentada, e outros segmentos, até mesmo Second Life, que já tem milhares de seguidores e pessoas que vivenciam suas tramas, suas existências por lá, nos mais diversos segmentos, desde brincar de polícia e ladrão, até mesmo de brincar com cidades de apelos masoquistas, sadomasoquistas, enfim, tem toda uma existência das mais paralelas e das mais diferenciadas, ou melhor, das mais espelhadas já acontecendo. Mas o Zuckerberg está querendo se apropriar dessas realidades ampliadas, aumentadas, que já estavam aí há muito tempo sendo elaboradas e até mesmo vivenciadas por diversos seguidores. Zuckerberg faz parte de uns caras que a gente a gente quem, né? Eu vou falar aqui, eu vou falar aqui, vou falar, vou falar aqui, que a gente apostava mais, entende? Esses caras que estão aí vivenciando todas essas maravilhas tecnológicas que estão sendo proporcionadas, eles vêm com um compromisso muito bonito de tentar nos tirar desse mundo primata, primitivo, selvagem, boçal no qual nos encontramos, ou nos encontrávamos. E eles, de uma certa maneira, podemos dizer que até desenvolvem isso,
mas acabam trazendo umas lógicas que reproduzem as conquistas, as colonizações, as segregações, tudo aquilo que há de mais perverso, ruim e trágico, que a gente tentou de muitas maneiras desvencilhar e deixar para trás. Então esses mundos abertos que muitos desses caras estão trazendo, ou que trouxeram e que continuarão trazendo, a gente depositava muitas fichas, muitas fichas. A gente acreditava mesmo que entraríamos numa idade de luz. Aí você vai perguntar, mas não entramos? Lia hoje um texto de uma amiga falando do nosso grande Lúcio Pachter. E o Lúcio, lá, do texto é de 2014, e ele ainda fazendo um deslocamento mais para trás para que nós pensássemos os últimos 25 anos do nosso país. Como que mudamos? Aí você olha para essas mudanças e fala, não foram boas, não foram positivas, não foram significativas, não foram completamente diferentes do que grande parte dos teóricos daquele momento apontavam? Eu acho que não temos dúvida quanto, não só disso, quanto do mundo. Nós vivenciamos realidades, gente. Isso aqui, alguns de vocês estão me vendo por um telefone. Isso, isso, isso era um contrassenso, isso era um nonsense, isso era um impossível. E essas realidades aí foram construídas, objetivadas. E partilhamos dessas realidades, convivimos com essas realidades, essas tecnologias estão aí. Mas as lógicas dessas tecnologias, por vezes, atendem o que há de nós mais primitivo e mais predatório, que é essa lógica neoliberal, que é essa lógica do dinheiro, mas não é do dinheiro, é essa lógica do ter, essa lógica nojenta da ostentação. É essa lógica aí que também vamos encontrar nesses lugares, construções idílicas, psicodélicas, construções românticas, construções de outros mundos que até então não tinham sido nem sonhados, nem projetados, eram, que é isso, gente? Eram utópicos, no melhor sentido do termo. Metaverso traz muitos desses ingredientes, traz muitas dessas propriedades, mas traz junto a si esse conluio com o que nós temos de mais perverso na atualidade, que é a manipulação digital, que é eu fazer com que, vamos focar nesse infinito aqui que se faz enquanto olho desse Senhor, que é dar a cada um de nós apenas aquilo que nos adequa ao nosso paladar. Então, eu tenho todo um universo a conhecer, mas eu recebo direcionado, focado, enquanto propaganda, enquanto publicidade, enquanto venda, enquanto conhecimento, enquanto seja lá o que for, para o meu paladar. Esse outro que discorda de mim, esse outro que pensa de forma contrária, esse outro no qual a gente esbarrava na rua no dia a dia e xingava, falava palavrão, continua xingando, falando palavrão, mas que tinha uma convivência minimamente mais amistosa, hoje, por vezes, tem uma fronteira, um mundo, uma divisão, não transpassa, não atravessa, essas bolhas não são furadas e nem perfuradas. Temos aí metaverso como uma possibilidade muito real da ampliação disso. Um mundo onde exista só comunistas, um mundo onde exista só bolsonaristas, um mundo que exista só. Imagina isso. Quase que uma fuga, uma alienação total e completa. Então, muitas pessoas, não só por isso, mas por isso também, mas por onde vem, por que esse senhor tem feito, os conluios que ele anda fazendo, a forma com a qual ele vaza grandes das nossas informações, disponibilizam nossas informações para determinados grupos que têm finalidades as mais escusas possíveis, transforma ou faz com que muitos tenham uma visão muito sombria do metaverso. Mas, como eu disse, a luz acabando, eu serei um otimista, como quase um bom filósofo
que tento ser por vezes, e é nessa tentativa que, quando a gente fala do metaverso e caminhando para onde eu pretendo ir, e para onde eu pretendo ir é dizer: olha, há sim muito esforço por parte de alguns em tentarem dominações e subjugações das formas mais diversas. Se não, acho de todo absurdo supor e acreditar que exista pessoas e grupo de pessoas, seres e grupo de seres, nos quais estejam aí é, querendo, quando a gente está próximo de um movimento coletivo de tomada de consciência, nos colocar mais dentro de uma outra caixa, ou como já disse o dizíssimo Platão lá atrás, em outra caverna. Quando as pessoas ficam aí com medo do metaverso, eu retomo absolutamente, quase que imediatamente, a alegoria da caverna. Para quem não sabe, eu vou apenas pontuar, e vale a pena fazer a leitura da República, o livro 7. A alegoria da caverna conta sobre seres aprisionados vivendo dentro de uma caverna, acreditando que essas sombras aqui projetadas, esses aqui são seres aprisionados, e aqui são esses seres passando carregando pequenas estátuas, e eles acreditam que essas estátuas aqui são a realidade. Eles acreditam mesmo que essas sombras é o real. E aprisionados, que eles estão acorrentados pelos seus pulsos, acorrentados pelos seus pescoços, eles veem essas cenas do televisão, da novela, do Facebook, dos Olavos de Carvalho, de vários lugares, e eles acreditam que isso é a realidade. Eu estou com uns amigos me fazendo muita raiva, desculpa vocês, ô ratazana dos infernos, você sabe muito bem, está fazendo raiva demais em mim, meu amigo. Nossa Senhora, véio. Quando eu voltar em BH, você vai ver. E quando eles escutam essas pessoas conversando, eles acreditam também que essas vozes são dessas sombras falando. Um desses caras consegue, por um processo que eu vou aqui colocar, pensando no metaverso como uma epifania, que eu vou chegar até ela, consegue sair, fazer uma escalada, uma ascese rumo à verdadeira fonte do conhecimento, na verdade, ao verdadeiro, ao belo, ao justo, ao real. Então, ele consegue sair dessas sombras e aqui chegar ao que denominaremos realidade. Não ouso, no século XXI, tentar dizer o que é real. Não tenho a menor pretensão de falar sobre isso, especialmente quando estamos todos aí vivenciando as mais treslocadas representações de realidade. Mas ouso dizer que há possibilidade, isso que é o meu otimismo espera, que alguns de nós, quando formos convidados a adentrar o metaverso, ou seja, você aqui, consciente de si mesmo, vai projetar um avatar e entrar para vivenciar uma realidade figurada. E eu espero que, quando a gente fizer esse deslocamento da construção desse avatar dentro de uma realidade simulada, a gente recorde minimamente que isso daqui já é um avatar de uma outra realidade simulada. Não sou só um corpo de carbono, um pedaço de carbono com neurônios. Não sou só uma programação de sílica, silício, jogando, expressando meus desejos e minhas vontades dentro de um jogo. Sou algo mais. Eu espero que a gente, de um determinado momento, faça esse despertar. Quem me conta lindamente sobre esse despertar foram os artistas, num livro
que a gente denominou sensibilidade consciencial. E no sensibilidade consciencial, eles vão falando do processo deles de arte, vão falando do que eles estão fazendo, eles vão falando de como que eles foram convidados para auxiliar no processo e na construção da nova Terra. E quando eles são lançados a um futuro, eles vão percebendo que isso que eles estavam fazendo, eles já tinham feito antes. Essa nova Terra na qual eles estavam projetando, eles já tinham feito essas projeções anteriormente. E aí tem esse movimento assim, uai, o que é isso? E quem fala desse uai, eles falam a si mesmo, uai, porque eles são todos mineiros. Eles falam assim, uai, que isso sou? Quando eles fazem isso, esse uai, que isso sou, os simuladores, os designs, eles vêm passar para tentar explicar para nós um pouco desse movimento. E o movimento é fantástico e sensacional. É um pouco disso que eu estou aqui tentando discorrer e falando numa perspectiva bem otimista. Eles, se eu não estou aqui com texto, um dia eu leio, devia ter preparado, mas não preparei, porque não tem roteiro, eu só soltei essas imagens aqui para ir seguindo minimamente, poderia ter feito um roteiro, na próxima vez que não vai ter, eu faço um roteiro para ler essa parte que é muito bonita, que são os designers do espaço, falando como é que eles fazem esse processo de simulação e como que eles nos convidam a ver toda essa nossa realidade como uma grande simulação, como uma grande holografia. E aí, novamente, a discussão parece, a gente parece que está fazendo uma discussão super avançada, mas é só avançada no sentido materialista do termo. Só é avançada nesse sentido da divisão e da cisão que criamos, religião para um lado, ciência para o outro. E nós estamos, é essa expectativa de novo otimista, tentando fomentar uma concepção na qual a espiritualidade preencha. A espiritualidade faça esse encarte. A espiritualidade faça com que a gente perceba, seja por um caminho mais tecnológico, árido, desses cientistas que estão na sua construção independente, chegando nessa concretude do invisível, chegando nesse maravilhamento desse espetáculo existencial do inefável, e nós, que caminhávamos aí por uma via espiritualista, quase com nuvens de algodão, purezas altíssimas e de brancura inquebrantáveis, caindo na realidade e vendo assim, mas tem corpo nisso aí, tem matéria nisso aí também. Então, os diálogos sendo fomentados, as possibilidades sendo fomentadas são muitas. Eu falei disso tudo e ilustro um pouco aí Matrix. Não o 4, né, gente? O 4, Matrix 4 é muito metaverso Zuckerberg. Mas o Matrix 1, 1999, Neo programador, observando e fazendo uma decodificação do real, poxa vida, essa epifania de que quem está diante de uma simulação perceber que pode ser simulado também, e que se não haveria então um simulador, e como eu posso me atrelar a isso, me conectar a isso, isso é muito bonito. Isso é a temática de todas as religiões, todas não, as bonitas. É o despertar, é o iluminar, é a percepção nossa nesse nosso verso meta que aqui nos encontramos, termos a epifania de compreendermos e situarmos. Gente, eu não sou só um corpo. Minha vontade, meu desejo, meu querer são lindos e maravilhosos. Alguns eu devo saciar, outros nem tanto. Talvez o céu, o inferno, o pecado sejam só lero-lero
do diabo, como diz uma bonita, talvez nenhuma dessas coisas façam tanto sentido assim. E aí a gente tem movimentos de libertação que eram muito da ideia inicial que buscávamos com esse desenvolvimento tecnológico das mídias sociais. Ou, 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 acorda aí. Você chamando você mesmo para despertar para outras possibilidades. Você percebendo parte dessa leitura codificada dos padrões que você fez, kármicos, e alterá-los. Nós estamos vivenciando tudo isso, tá, gente? Então, o metaverso, desculpem-me, é o menor dos nossos problemas. Os nossos problemas será se mais uma vez a gente cair nas malhas, ou na verdade, cair em maia. Essa deusa linda da ilusão, mais uma vez, nos seduzir e eu me embriagar novamente dentro desse jogo. E dentro desse jogo eu esquecer que eu sou o jogador. Ou melhor, que eu sou aquele que comanda o jogador. Da mesma forma que muitos de nós esquecem que há um comando acima de nós e que operacionaliza esse avatar. E por que esse avatar lindo e maravilhoso aqui, né? Por que não outro? Poxa vida, isso é bonito demais a gente pensando, percebendo, realizando essas construções. E vemos toda a idiotice de acreditar que a pessoa é a pessoa só por isso. Ela é também, mas não só por isso. É aquelas celeumas que a gente está aqui colocando da espiritualidade, uma espiritualidade sem corpo, e dos reducionismos científicos que não têm alma. Nós estamos muito perto, pelo menos alguns de nós, de uma integração. Ou essas coisas estão coladas. O universo holográfico é teoria científica aí de bom há décadas. Né? O universo filosófico é esse holos enquanto holograma, enquanto holismo, em homenagem a todos esses caras mesmo e a cada um de nós. Essa realidade que se apresenta multifacetada. Uma parte é o todo. E que parte do todo é essa. E que parte do todo é você. Multiverso, o multiverso é que tem que ter medo da gente quando eles colocarem parte desses meninos lá dentro. Eles vão atravessar para o outro lado, meu amigo. Eles vão trazer de cá para lá e de lá para cá, tangenciando realidades e possibilidades que são ou eram tidas como inimagináveis. E aí, então eu caminho para o que eu vou chamar de fim desse despertar, desse acordar dentro do próprio sonho, que é o movimento dos desdobramentos, que é o movimento que a gente fica convidando a humanidade a participar, que a gente fica convidando a humanidade a participar. Vocês viram aonde eu fui? Que porra, que avatar sou eu, né? Eu, Buda, Jesus, os parça, sabe? Os parça, nós fica convidando vocês aí, que ainda não sacaram. Deixa eu voltar aqui minha realidade humilde, tranquila, né? De alguém que também está nesse processo de tentar acordar dentro desses sonhos nos quais nos encontramos, ou dentro desses versos nos quais nos colocaram e nos quais nos inserimos. Esse despertar é cada vez mais possível. Esse despertar, segundo contam os nossos amigos, está cada vez mais perto. Mas eu olho agora assim com pessimismo para eles e falo assim, gente, a distância é quase a mesma. A distância é a mesma que estivemos há 2.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás, há 20.000 anos atrás, há 100.000 anos atrás.
O despertar acontece a cada instante, a cada momento. O despertar acontece no cada agora. Você que está vendo aí e que isso pode ter te dado algum insight, pode ter feito esse despertar. Porra, não é que é mesmo? Não é que pode ser? Não é que essa ideia não é de toda tão despropositada assim? Sermos avatares, estarmos aqui vivenciando uma realidade projetada, simulada por uma parte de nós que só nos observa e que por vezes não pode interferir mais porque perdemos os controles, o joystick, a funcionalidade, a própria crença de que há algo em outra instância. O personagem passa a acreditar que ele tem vida mesmo e que as decisões dele são tomadas a partir da vontade, do desejo e do querer dele mesmo. É eu que mando na bigorna toda aqui, ninguém manda em mim, não tem ninguém aqui, é só eu, o meu eu vou repetir, é só eu. E esse eu, bem, qual que é aquele personagem? Ben Smith, replicando a eternidade afora, tudo é eu. Mas eu não reconheço nenhum eu fora eu. E aí a gente, então, fica aprisionados dentro dessas caixas, dentro desses versos, dentro desses metaversos. Temos possibilidades de sair, há várias, há várias portas de saída, e temos que acreditar que estamos abrindo grande parte delas. Era basicamente isso que eu tinha para hoje. A luz ajudou, eu espero que tenha ajudado, aqui para mim ela está relativamente boa, o meu padrão de exigência é outro, meu padrão de exigência é outro. Para mim ela está boa, luz aí do dia ainda, escurecendo até mais tarde. Mas deixa eu ir embora. Beijo grande em vocês. Vamos ficar conversando um pouco mais sobre esses despertar da consciência. São mosquitos, gente, os mosquitinhos aqui. Despertares da consciência e vermos como que a gente pode trabalhar isso cada vez melhor. Beijo grande. Fiquem, fiquem todos bem. A luz está bonita ainda, tá vendo? Tá um dia bonito. E um barulho das cigarras, né? Barulho das cigarras. As cigarras ficam sabendo que eu chamei isso de barulho, elas brigam comigo. O som da cigarra. Nessa nota musical, depois eu converso com elas. Agora eu fui mesmo. Pararam.